Em destaque: oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Venha viver o melhor. Lavanderia Silver Clean. Para tudo que sua roupa precisa, Lavanderia Silver Clean. E Massa FM. A minha rádio é massa. Olá, bem-vindos ao nosso programa Em Destaque. Hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre números que a indústria capixaba reúne sobre a nossa economia e números que traduzem muito do Espírito Santo, em especial sobre as nossas potencialidades, nossas riquezas e que podem, claro, gerar empregos e novas divisas para o Espírito Santo. Para conversar conosco nessa edição já está presente aqui a nossa convidada, a Marília Silva, ela que é economista-chefe da Federação das Indústrias do Espírito Santo, a FINDES, e gerente executiva do Observatório da Indústria da Federação. Marília, obrigado pela presença e bem-vinda. Muito obrigado pelo convite. Bastante feliz de estar aqui, podendo comentar aí os resultados do Espírito Santo para 2023. Que bom. Justamente porque esses números, que foram reunidos trazem muito do potencial que o Espírito Santo reúne na sua indústria, mas de todos os outros setores quando a gente observa o número do PIB fechado. Quando a gente olhou o número divulgado pela IAI, justamente que é um índice que a FINDES divulga com a sua ajuda, inclusive, e tradução desses índices, a gente observou um número quase de 10% de 2 dígitos, faltou pouquinho. Por que esse número foi tão importante na indústria do Espírito Santo, nos serviços em geral, na nossa economia para 2023? Bom, então, no ano de 2023, a economia capixaba ela cresceu 4,8%. Esse é um crescimento bastante expressivo, se a gente principalmente comparar com o crescimento do país nesse mesmo período, que foi de 2,9%. O que explicou esse crescimento de 4,8% no caso do Espírito Santo foi bastante ali o desempenho do setor industrial, que cresceu esses 9,1%, que você acabou comentando aqui, mas também o setor de serviços, que embora tenha crescido um pouco menos, 4,3%, tem uma participação bastante grande dentro da economia do Estado. Mas olhando para a indústria, que quase chegou ali aos 2 dígitos, que é uma marca que a gente gosta muito, nossa, cresceu a 2 dígitos, o setor industrial ele acabou refletindo o bom desempenho do setor extrativo, e o que é esse setor extrativo? Eu estou falando ali da extração de petróleo e gás, estou falando, no caso do Espírito Santo, da pelotização desse minério, que é quando eu transformo o minério de ferro num aglomerado para poder exportar esse minério de ferro ali. Então, esses 2 setores eles cresceram bastante. No caso do petróleo e gás, muito disso foi justificado e explicado por várias ações que o Estado vem tomando ao longo do tempo. Então, por exemplo, para quem acompanha a gente ali com o IAI há algum tempo, percebe que a gente vem falando nos últimos, ali entre 2017, 18, 19, 20, entrando uns anos à frente, a gente vem comentando que o setor de petróleo e gás ele vem apresentando recuos consecutivos. E a gente vem explicando ao longo desse tempo que isso era devido à maturidade dos campos de petróleo e gás, que acaba tendo uma produtividade ali natural declinante. Só que no ano de 2023, várias das ações que já estavam em andamento para esse setor acabaram confluindo num cenário muito positivo. Então, a gente teve ali o plano de desinvestimento da Petrobras, que acabou trazendo novas petroleiras para o estado do Espírito Santo, especialmente no norte do estado ali, na parte mais onshore. A gente tem a ANP com várias regulamentações interessantes também. A gente tem a retomada da FPSO lá da cidade de Anchieta. Então, a gente tem várias questões dentro do setor de petróleo que confluíram para um ano muito bom em 2023, mas que também já vem dando sinais bastante interessantes no ano de 2024. Correto. E no caso da mineração, é mais mesmo pela quantidade, pelo volume de minério que vem chegando no Espírito Santo, então fazendo com que o Estado consiga produzir ali um pouco mais nessa frente. Do lado da indústria da transformação, infelizmente a gente não teve ali o crescimento, a gente observou um recuo de 4,3%, mas esse recuo ele acabou sendo explicado mais pelo setor de metalurgia e o setor de minerais não metálicos, que é rochas, a gente acaba chamando assim, mais do setor de rochas. Então, esses 2 setores eles são muito ligados ao que acontece fora do Brasil,
ao mundo, são setores, né, que acabam dependendo muito de como vai a economia global, de como vai, em especial, a economia na China, e aí isso acaba afetando o desempenho desses setores e acaba não dependendo só do Estado do Espírito Santo. Justamente por esse contexto, né, importante, não só local, mas também até internacional, como a Marília acabou de explicar, a gente precisa ter a noção da relevância, né, de questões que podem impactar essas diferentes áreas que acabam sendo refletidas, né, nos nossos números ou no desempenho que esses setores têm na nossa indústria, em especial porque a gente tem um foco especial nessa conversa aqui para a indústria, mas o número acaba olhando para todos os setores, né, Marília? Quando a gente olha, então, nessa questão da indústria, qual aquele que que teve uma participação muito mais de alta, de desempenho, que chamou mais atenção quando o índice foi observado? De fato, foi o setor extrativo. O setor extrativo cresce praticamente 27% ao longo de 2023, e aí justificado por esse aumento de 23% no setor de petróleo e 31% no setor de mineração. Com certeza foi o setor extrativo quem mais contribuiu para esse crescimento. Se a gente também tem nessa questão de reunião de dados, por exemplo, a agricultura capixaba, a gente fala bastante aqui no nosso, né, programa, como a gente também falou do petróleo recentemente com a Rede Petro, né, que tem essa questão do desinvestimento da Petrobras e entrada, né, de extração pelo setor privado. Mas olhando a agricultura, ela aparece, né, quando o índice é reunido de maneira geral para o PIB, né, não para o IAI. E aí a agricultura apresentou um dado que foi olhado como um pouco preocupante por ter sido, né, baixo. Para explicar por que esse número apareceu baixo, que não é nenhum mistério, acho que você poderia nos explicar um pouco mais. Posso sim. A agricultura do Espírito Santo registrou um recuo aí de 7,2% em 2023, e isso, né, relativamente assim, tranquilo de se explicar, porque acaba sendo muito inerente à própria estrutura da agricultura do Espírito Santo. Então, o Estado do Espírito Santo tem sua agricultura formada ali, né, pelo setor agrícola, que tem um grande peso do café, e pelo setor pecuário, que acaba sendo ali, né, parte de aves, ovos, bovinos, suínos. Na parte do setor agrícola, a gente tem quase que 75% desse setor responde só por isso, e boa parte disso é café. E aí o café, eu costumo falar, né, é que o café, ele tem uma característica ali que é intrínseca à própria lavoura do café, que é o que se chama de bienalidade positiva e bienalidade negativa. Não sou nenhuma especialista no assunto, mas a bienalidade positiva são aqueles anos em que a lavoura de café ela acaba tendo uma produtividade muito alta. E a bienalidade negativa é quando essa mesma lavoura tem uma produtividade muito baixa. Isso vai intercalando ano após ano. E o ano de 2023 foi um ano marcado pela bienalidade negativa do café. Então, já se era esperado que o café, né, tivesse uma produção um pouco inferior ao ano de 2022. E, além disso, a gente pôde observar ao longo do ano de 2023 algumas questões climáticas que acabaram afetando ali, vamos dizer assim, a produção do café. Então, já tinha essa questão estrutural da bienalidade negativa, e a gente ainda pôde ver alguma escassez de chuva que acabou afetando especificamente alguns momentos da floração ali de café. Muito legal. Para entender esses números, né, que traduzem tanto do Espírito Santo, Marília acompanha isso muito de perto na Federação das Indústrias. Agora, um ponto me chamou a atenção, depois que a gente teve, né, a divulgação do IAI, né, de um número quase aí, de 2 dígitos, né, que é muito importante, como você falou. E na última vez que a gente tratou aqui da indústria, inclusive recebendo, né, a Cris Amorim, a presidente da FINDES, a gente comentou sobre o Espírito Santo estar agora entre os mais industrializados, né? Essa questão de estar mais industrializado, com mais indústria participando no número do PIB, na sua leitura, tem tudo a ver, então? Uma coisa levou a outra também? Sim, o Estado do Espírito Santo, ele é um estado muito industrializado, né? Às vezes ele é o segundo, às vezes ele é o terceiro, mas ele tem a indústria como seu grande locomotor ali. Então, isso, por si só, já coloca o Estado, vamos dizer assim, numa... Não sei se eu posso dizer vantagem, né? Mas numa posição de interessante, porque a indústria ela acaba sendo esse setor que vai puxando outras questões. Então, é na indústria onde boa parte das inovações acontecem, é na indústria onde você tem os melhores empregos, é na indústria melhores do ponto de vista de remuneração, né? Então, assim, a indústria ela acaba funcionando como esse vetor. Isso é tão interessante que, se a gente olhar o momento que o Brasil está vivendo agora, hoje a gente tem o quê? Acho que faz mais ou menos 1 mês, 2 meses, o governo federal lançou, né, a NIB, né, que é a Nova Indústria Brasil,
que é um plano, é uma política industrial para o país. O país teve, ao longo da sua história, vários momentos em que a indústria foi utilizada como vetor de desenvolvimento. E hoje eu entendo que a gente está nesse momento, né, novamente, a indústria está sendo vista como quem vai oferecer a solução para que a sociedade alcance, vamos dizer assim, o futuro, né, que ela deseja, então, em termos de mobilidade, em termos de tecnologia, em termos de segurança nacional, mas a indústria é quem viabilizaria essa questão, né? Então, eu entendo que o Espírito Santo ser um estado bastante industrializado, neste contexto, o estado só tem a ganhar mesmo, assim, o que eu espero é que a indústria, de fato, siga aí crescendo, né, a valores interessantes aí, né, a quase 2 dígitos, assim vamos dizer, justamente para conseguir aí levar a economia do estado cada vez mais para frente. Muito legal. Claro que a grande vitória, né, prepondera na questão de número de indústrias, né, sediando esses números de indústria, né, Marília? Mas quando a gente fala isso, a gente está falando do desenvolvimento do estado como um todo, né? Essa geração de empregos, essa questão de levar desenvolvimento, né, novos investimentos até em infraestrutura que a indústria demanda, tudo isso faz com que o nosso estado, né, ganhe de maneira geral, de norte a sul, por isso que esse assunto é muito importante para o seu acompanhamento. Você chegou a citar até empregos, né? Empregos é uma parte importante, né? Reflete muito, né, do investimento que a indústria faz, seja em novas tecnologias, mas ela demanda também mão de obra para trabalhar nesses novos investimentos, né, Marília? Emprego e indústria caminham sempre junto quando números são analisados, né? Não, com certeza. No ano passado, se a gente olhar só para o mercado de trabalho formal, o Espírito Santo, por exemplo, criou 34 mil, aproximadamente 34 mil empregos, né, formais. Desses 34 mil, quase 11 são da indústria, quando a gente considera a indústria geral, mas a indústria da construção. Mas no caso do Espírito Santo, se a gente olhar aqui para o estado, não só a gente tem uma boa geração de emprego formal, como a gente está com uma taxa de desemprego, né, bastante baixa ali, na casa dos 5,2%. Isso é um resultado interessante. Eu gosto de chamar a atenção para isso pelo seguinte lado, né? A taxa de subutilização do estado, ela já não é tão pequena assim, né? A gente já tem uma taxa de subutilização na casa dos 11, comparado com o Brasil. É uma taxa pequena, do Brasil está na casa dos 17, mas significa que ainda existe uma mão de obra que pode e deve ser utilizada, né? Tanto no setor industrial quanto nos demais setores. E o que eu puxo para a indústria é a questão da qualificação que a indústria oferece, né? Então, assim, você tem níveis de emprego ali que oferecem salários maiores do que a média dos outros, você acaba, né, fazendo com que a produtividade do país como um todo seja elevada. Então, o setor industrial ele tem realmente esse papel de puxar não só a renda dos trabalhadores para cima, como também, né, puxar ali, tracionar o desenvolvimento econômico do estado. Excelente. Bem, são números que trazem essa radiografia, né, reunidos então pela Marília e a equipe dela, através da Federação das Indústrias. A gente ainda pode conversar, será que esses números podem apontar também os caminhos que vamos traçar ainda nesse 2024 que está correndo? Os números estão sendo levantados, né, a cada série, mas e qual será então o balanço? Algumas pistas que saem daqui, né? Depois do nosso intervalo a gente vai saber muito mais. Fique aí. De volta com o nosso programa em destaque, continuando a conversa com a convidada da nossa edição de hoje, a Marília Silva, ela que é economista-chefe da Federação das Indústrias do Espírito Santo, a FINDES, e gerente executiva do Observatório da Indústria da Federação. A gente está conversando sobre números que foram apurados, né, pela IAI, um índice que é divulgado com uma sequência muito importante, né, pela Federação das Indústrias, que reflete um pouco justamente da atividade industrial do Estado, traz essa radiografia do Espírito Santo nesse setor, mas também acompanha, né, a evolução de outros setores em conjunto, para a gente ter no final o PIB, né, do Estado também sendo acompanhado. Como a gente já entendeu números importantes, né, da indústria do petróleo, a gente falou até sobre outras questões que ligam, né, ao PIB final em relação à agricultura e também tudo que compõe, né, esse índice. Marília explicou isso bastante para a gente já e trouxe até algumas perspectivas sobre observar como a indústria demanda, né, mão de obra e acaba influenciando também no emprego, entre outros pontos. E eu falei, será que, né, esses índices observados podem também apontar caminhos do que será o nosso 2024? Encerrou recentemente, né, um trimestre, que já é importante, né, quando números são avaliados, Marília. Mas se a gente observar contextos, como entendemos que são importantes, internacionais, nacional e também o contexto local, o que a gente tem de caminhos aí observados para a indústria? Vamos focando sempre na indústria para poder trazer, então, essa análise para o nosso telespectador.
Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o Estado do Espírito Santo é considerado um Estado aberto, ou seja, a indústria do Espírito Santo acaba, né, se comunicando e fazendo transações muito com outros países. Isso é importante por quê? Porque a gente tem hoje um mundo vivendo um processo assim, um pouco inflacionário, e isso faz com que esses países fora do Brasil estejam aumentando suas taxas de juros ou estejam segurando suas taxas de juros num nível mais elevado. Com isso, faz com que a economia do mundo ande um pouquinho mais devagar. E aí, essa economia andando um pouquinho mais devagar, acaba que a demanda sobre o Espírito Santo ela também ocorre de uma forma ali um pouquinho mais devagar. A gente tem questões da China, né? A China, hoje, ela é um país que produz uma quantidade de aço muito grande. O Espírito Santo também é um grande produtor de aço. A China acaba jogando no mercado mundial um volume de aço a um preço baixo. Então, isso acaba trazendo desafios para o setor industrial. A gente tem também dentro do país um começo ali de uma política monetária, né, que está dando uma, vamos dizer, uma flexibilizada, uma redução da taxa de juros. Se essa redução continuar, a gente, embora a taxa de juros ainda permaneça em patamar alto, por exemplo, o Boletim Focus está ali prevendo uma taxa de juros na casa dos 9%, ainda é uma taxa alta, mas é uma taxa mais baixa do que a gente está vivendo hoje. Então, isso acaba estimulando de fato ali a economia, as pessoas, né, a utilizarem seus recursos nas frentes mais produtivas ou até mesmo a consumirem. A gente tem um mercado de trabalho que hoje está falando, né, tá lidando ali com uma renda média do trabalhador um pouquinho mais elevada do que a gente estava acostumado. Então, os trabalhadores estão com uma renda média na casa dos R$3.000 ali. É interessante também, uma massa de renda, né, crescendo ali. Então, tudo isso acaba movimentando a economia. Então, assim, a expectativa que a gente tem para o setor industrial é de crescimento, para a própria economia do Estado do Espírito Santo também é de crescimento, mas muito baseado por essas movimentações um pouco mais internas, considerando que o cenário externo ele está um pouco mais complicado, tanto por essa redução, né, da atividade externa, quanto também por conflitos geopolíticos e outras questões que perpassam aí o mundo. Sempre, né, Marília, por causa justamente, se a gente lembrar, a pandemia influenciou muita coisa lá atrás, né? A gente ainda tem alguns reflexos que são relatados de vez em quando, mas guerra da Ucrânia, né, recentemente o Oriente Médio com Israel e faixa de Gaza. Então, isso tudo tem um contexto que acaba também refletindo porque a gente tem um perfil de indústria, como você disse, aberta, né, a essa internacionalização. Mas nós temos esse potencial todo. Quando a gente observa, e até é bom falar disso, nessas perspectivas, também ainda se mantém que os nossos índices aqui do Espírito Santo superem o da indústria nacional, né? Por índice, né? A gente tem, então, um fortalecimento da indústria diante até do que o país, né, reúne também nesse sentido. A gente tem, de fato, resultados e indicadores, né, melhores do que o do Brasil. Recentemente saiu a pesquisa industrial mensal, né, que é o que diz como é que a indústria está crescendo ali sua produção mês a mês. O Espírito Santo saiu com resultado, né, muito bom ali, cresceu 6,2% nos 2 primeiros meses do ano. Nossa. Então, isso é bastante interessante. Mais uma vez, o setor extrativo puxando, mas nesse caso, o setor da transformação também puxando. Então, isso é muito interessante, assim, para o Espírito Santo. O que eu vejo muito é que o Estado do Espírito Santo, ele se organiza de uma forma, né, setor produtivo, governo, sociedade civil, que é como se ele tivesse sempre ali um passo à frente, ou tentando, ou sempre se cuidando para crescer, né? E essa carteira, gente, é o que, né, reúne esse valor bilionário que a Marília compartilhou com a gente, mas ele está distribuído, né, nesses diferentes segmentos dentro da indústria, mas também distribuído em todo o estado, né, Mari? Isso, ele está distribuído em todo o estado, principalmente no que diz respeito aos investimentos mais de infraestrutura, né? Rodovia acaba passando por vários municípios, mas além disso a gente tem aqui no estado, né? Ali no norte uma frente bastante forte, né, da parte do petróleo. A gente tem, né, os setores, né, industriais ali se distribuindo mesmo pelo estado, tanto um pouco mais para o sul, quanto um pouco mais para o norte ali, Linhares e tal. Então, assim, de fato, o Espírito Santo ele vem entregando, vamos dizer assim, essa indústria que investe, essa indústria que escolheu ali, de fato, estar no Espírito Santo, desenvolver, gerar emprego, gerar renda. E aí eu realmente acredito que isso é uma confluência de fatores. Que são fatores importantíssimos. E olha, quando a gente está falando de indústria, por exemplo, né, investimentos que a EDP faz em relação a parque de energia no Espírito Santo, energia solar está despontando bastante. Café solúvel, né, a gente tem muita indústria instalando na parte muito próxima ali a Linhares, né, Soretama, Jaguaré, então também tem
pontos importantes para a gente ter noção que as pessoas têm uma imagem de indústria, né, Marília, muito, acho que fixa, né, numa chaminé, num galpão, que não, né? Justamente a tecnologia que você tanto falou, né, os investimentos em inovação, estão mudando esse perfil e muda também justamente essa cara da indústria do Espírito Santo nesse sentido, né? Não, com certeza, assim, eu acho que o Estado do Espírito Santo tem uma coisa que a gente costuma dizer, que não tem como assim, né, a economia está migrando, o mundo está migrando para um mundo cada vez mais verde, com o mundo, né, de energia cada vez mais limpa, e aqui no Estado a gente acaba batendo ali na tecla, né, de que existe o gás natural, ele não é um combustível, né, limpo, vamos dizer assim, do ponto de vista da definição estrita, mas ele é um combustível que pode permitir com que a gente faça essa transição energética da melhor forma possível, emitindo menos carbono possível. Então, o bom uso desse gás natural permitiria. E se falar de futuro, e os índices que a indústria reúne aqui no estado, o IAI é um índice que, inclusive, aí na tela você pode acessar também para conhecer muito mais e saber do seu setor, por que não, da sua região. Tudo isso é feito de uma maneira muito profissional pela Findes, a equipe da Marília, que traduz isso para a gente em índices cada vez mais próximos, até porque quando a gente tem entendimento, Marília, a gente tem mais compreensão até do próprio ambiente que a gente atua, né, que é muito relevante. Pode falar, porque o nosso tempo já está quase acabando também. Está ótimo, só mesmo agradecer o convite, né? Sempre uma oportunidade de estar aqui falando da indústria, comentando um pouco os números, os resultados e explicando um pouco essas conexões, né? Que a economia tem disso, uma coisa liga na outra. Então, é sempre um prazer e agradeço o convite. Excelente participação, porque traduz muito, né, sobre esse perfil capixaba, observado, né, tanto de, como a gente fala, afastado, mas também de tão próximo, né, como a Marília e a equipe Findes fazem com a indústria capixaba. E quando a gente tem, né, dados, inclusive palpáveis e tão bem apurados, podemos traçar, sim, perspectivas muito seguras em relação ao que estamos vivendo e acompanhando no Espírito Santo. Mais uma vez, muito obrigado, Marília. Obrigado, eu que agradeço. Obrigada. E é isso, quando a gente tem essa oportunidade de ter uma convidada tão bem preparada e explicando de uma maneira tão simples, mas também tão efetiva, a gente se aproxima muito mais de um ambiente que talvez não seja o nosso de vivência diária. Portanto, a gente agradece também a você pelo acompanhamento da nossa edição de hoje, querendo que você volte no nosso próximo programa também. Até lá! Em destaque, oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Venha viver o melhor. Lavanderia Silver Clean. Para tudo que sua roupa precisa, Lavanderia Silver Clean. E Massa FM. A minha rádio é massa.